Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Gotas de Esperança. É muito bom poder ter você aqui acompanhando conosco as mensagens da Palavra de Deus. Dando continuidade à nossa temática, que é o livro do Apocalipse, nós vamos hoje introduzir já também o conteúdo das cartas escritas pelo apóstolo João para as igrejas. A primeira das igrejas que recebe uma de suas cartas é a igreja de Éfeso. Em Apocalipse capítulo 2, versículos 1 em diante, nós lemos o seguinte sobre a igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. A carta escrita à igreja de Éfeso ela é bastante interessante porque ela conta praticamente apenas elogios da igreja, para a igreja. A igreja de Éfeso era uma igreja marcante em virtude da sua vivacidade, da sua tenacidade doutrinária. Uma igreja que não se deixava ser enganada, que punha à prova as pessoas que chegavam lá dizendo que eram cristãs, discípulas de Cristo, e que na realidade, depois deles fazerem as devidas averiguações, observavam que eram pessoas apenas lobos vestidos em peles de ovelha. Era uma igreja muito cuidadosa com a doutrina, era uma igreja pura doutrinariamente, era uma igreja preocupada com as verdades de Deus. Ela enfrentava, obviamente, dificuldades. É por isso que o texto bíblico diz que o Senhor conhecia as suas obras, o seu labor, a sua perseverança. Porque sempre que nós desejamos viver piedosamente em Cristo Jesus, padeceremos perseguições, é o que Paulo fala em uma de suas cartas. Então aquela igreja, por buscar viver exatamente as vontades de Deus e os desejos de Deus, obviamente ela enfrentava dificuldades. Mas aquela igreja ela recebe apenas uma repreensão. E a repreensão dela está no versículo de número 4, quando ele diz: Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Era uma igreja que, embora pura doutrinariamente, havia arrefecido no amparo, havia arrefecido no amor. Era uma igreja fervorosa na fé, mas fraca nos relacionamentos. Os membros da igreja de Éfeso não se sentiam mais tão amados quanto antes. Haviam abandonado o primeiro amor, o primeiro fervor, a primeira vivacidade. Em outras palavras, eles tinham a doutrina verdadeira, a doutrina pura, mas não eram fervorosos no espírito, não eram fervorosos na oração, não eram fervorosos na comunhão. Uns com os outros, digo eu. Então essa igreja, embora tendo a verdade, acabou se transformando numa igreja insípida, insalubre. Sabe, queridos, Deus também espera que nós tenhamos não apenas a verdade, mas Ele espera que nós sejamos amoráveis. O Senhor espera que nós não apenas professemos segui-lo e viver as suas vontades e propósitos, mas que manifestemos isso na prática. A nossa fé não pode ser uma fé mórbida, não pode ser uma fé titubeante. A nossa fé ela precisa ser viva, eficaz, ela precisa alcançar o coração das pessoas. As pessoas precisam olhar para nós e perceber que nós somos extremamente alegres em Cristo Jesus, rejubilantes, vigorosos nele. Ao mesmo tempo em que nós cuidamos da doutrina, precisamos cuidar dos nossos irmãos. Que Deus te abençoe e que você, querido amigo, possa ter a certeza de que precisa viver tanto a doutrina quanto o amor. Precisa ser fervoroso na doutrina e fervoroso na comunhão. Precisa ter vigor doutrinário, mas vigor espiritual. Porque é assim que nós vamos abalar o mundo, é assim que nós vamos influenciar as pessoas, é assim que nós vamos atrair multidões. Que Deus te abençoe e que essas gotas de esperança sejam oceanos de bênçãos na tua vida.